Boa tarde, amigos. Nós recebemos com muito prazer o Dr. Eduardo Jorge, que é pediatra, conselheiro do CREMEP e maior especialista em vacinas de Pernambuco. Ele faz parte do Conselho do Ministério da Saúde e é realmente uma referência quando se fala de vacina. Dr. Eduardo Jorge, por que é que o mundo todo está gripado? João, nós estamos passando por um período que é comum às infecções respiratórias. Então, tradicionalmente, março, abril e maio é um período de alta sazonalidade para as infecções respiratórias. O que foi que aconteceu? Com a Covid, as pessoas ficaram em casa, usaram máscaras, lavaram as mãos. E isso fez com que as viroses ficassem meio adormecidas em 2020 e 2021. Quando chega agora, que está tudo liberado, há um aumento da circulação desses vírus que as pessoas não tiveram contato em anos anteriores. Então, está havendo uma circulação de vírus sincicial respiratório, que nas crianças pequenas eles causam bronquiolite, que é um quadro que alguns fazem grave. Está havendo a circulação do vírus da gripe, influenza A, influenza B, de rinovírus e de adenovírus. Portanto, é uma verdadeira sopa de vírus que está fazendo com que as emergências, tanto de adulto como de pediatria, estejam sempre cheias. E seus meninos clientes, têm muitos internados? Tive esta semana 2 bebezinhos pequenos, menores de 6 meses, com bronquiolite grave, que precisou ir para a UTI, mas hoje eles estão bem, todos os dois internados. O senhor, como pediatra, Eduardo Jorge, atende criança de que idade até que idade? Hoje a pediatria, ela atende de 0 a 19 anos. Então, os adolescentes de 15, 16 até os 19 anos faz parte do escopo da pediatria. Olha, voltou, lamentavelmente, doutor Eduardo Jorge, uma campanha contra a vacina. Diz que essa nova polivalente, quem já tomou as outras, tomando essa, vai ter problema de saúde, vai ter... É importante tomar a 4ª dose, mesmo quem já tomou as 3? Então, essa é uma pergunta importantíssima, que a gente faz educação para o público. As vacinas Covid, elas vieram com muitas fake news, com a questão da hesitação vacinal. O que seria hesitação? Eu sei que é importante, mas eu fico na dúvida. Ao WhatsApp da tia, aos grupos de escola, disseminando informações equivocadas. Para se ter uma ideia, hoje, abril de 2023, nós estamos com mais de 15 bilhões de doses de vacina Covid aplicadas no mundo. O mundo tem 7,5 milhões de pessoas, ou seja, nunca em tempo algum uma vacina teve esse quantitativo aplicado em pouco intervalo de tempo. Se estas vacinas de Covid elas fossem inseguras, se essas vacinas tivessem eventos adversos graves, com o quantitativo de doses, eu vou repetir, 15 bilhões de doses aplicadas, até os eventos adversos que a gente considera raro ou muito, muito raro, já teriam se manifestado com muito maior intensidade. Então, nunca uma vacina foi tão eficaz, controlou a pandemia. Se a gente está hoje circulando com amigos, indo para a escola, indo para o trabalho, indo para viagem, isso aconteceu pelas vacinas Covid. Então, vamos acreditar e confiar na ciência. Quais são as vacinas novas, doutor Eduardo Jorge? Tem lá na Vacine. Então, as vacinas estão sempre em evolução, mas aqui eu destacaria 3 novas vacinas importantes. Uma é a vacina para o vírus da gripe, especialmente para os idosos acima de 60 anos. Eu reforço para todos. As vacinas trivalente do posto de saúde, elas continuam sendo excelentes, protegendo de internamento hospitalar pela gripe, de pneumonia como complicação da gripe. Evidentemente que acima dos 60 anos
a gente tem uma coisa que é um palavrão, imunossenescência. Então, a imunidade do organismo para pessoas acima de 60 anos faz com que a resposta às vacinas não sejam tão boas. Então, tem agora uma vacina específica para este grupo da boa idade, acima de 60 anos, para o ano, eu chego lá, que tem uma vacina que tem 4 vezes mais antígenos. Significa o quê? Que a gente, é como se tivéssemos tomando de uma vez só 4 vacinas da gripe. E esta vacina... Uma furada só, em vez de 4? Uma furada só, em vez de 4. Agora, doutor Eduardo, e quem tomou a bivalente, quanto tempo pode tomar a de gripe ou pode tomar imediatamente? Outra pergunta importante. Então, as pessoas têm medo da co-administração de vacinas no mesmo dia. Isso em pediatria, a gente faz isso da rotina. As crianças tomam 4, 5 picadas no mesmo dia. Em adulto, isso também é possível. As vacinas inativadas, como gripe, como Covid, elas podem e devem ser tomadas no mesmo dia, aproveitar aquela ida ao posto, à clínica, aonde for. Segunda novidade, o senhor falou da novidade da vacina de gripe para os idosos. A segunda novidade? A vacina de HPV nonavalente. O que é HPV? HPV é o vírus papilomavírus, que é o vírus mais associado à transmissibilidade sexual, que causa câncer de colo uterino, que causa verrugas genitais, que causa câncer de orofaringe e câncer anal. Então, é uma vacina que protege desses tipos de câncer, mas especialmente o câncer de colo uterino. Quer dizer, ela é para mulher ou para mulher e homem? Ela hoje é para homens e mulheres de idades que vão de 9 anos a 45 anos. Então, temos mais de 100 tipos de HPV. Entretanto, nós temos 4 principais que causam câncer de colo uterino. E esses 4 tipos principais estão contidos nesta nova vacina do HPV, que hoje tem 9 sorotipos. A anterior, que ainda é disponível, que também funciona muito bem, ela tem 4 sorotipos de HPV. Então, é uma vacina antiga, eficaz, mas com 4 sorotipos, e agora uma nova vacina com 9 sorotipos deste vírus, que é tão importante como o HPV. Agora, doutora, eu quero falar da vacina da herpes zoster. Essa herpes zoster, ninguém nunca viu falar. Ela entrou, ela é miserável. Ela causa problemas seríssimos. O que é herpes zoster? Então, todas as pessoas que tiveram catapora, varicela na infância, que é a maioria das pessoas hoje, o vírus não desaparece, ele fica adormecido. Adormecido aonde? Adormecido nos gânglios da pessoa. Fica lá paradinho, dormindo. E a pessoa, anos depois, anos mesmo, porque o herpes zoster só vai acontecer geralmente em pessoas acima de 60 anos. Logicamente que tem pessoas com 10 anos, com 20 anos que têm herpes zoster, mas a maioria é acima de 60 anos. Então, a pessoa que teve catapora quando era pequeno, quando tinha 4 anos, aos 60 anos, aos 65 anos, se ele tiver uma baixa da imunidade pós-infecção, então, Covid, as pessoas que tiveram Covid, realmente houve um aumento recente dos casos de herpes zoster, que as pessoas conhecem como cobreiro, que atinge a face, o tórax, o abdômen. Então, ele segue o trajeto do nervo. Porque pode causar, doutora, paralisia no rosto, né? Muita gente sofreu e realmente não teve jeito, ficou com a paralisia no rosto, né? Exato. Então, tem 2 complicações importantes. Esta é que João comentou, a paralisia do nervo facial, que às vezes
o paciente fica com uma sequela a vida inteira. Pode acometer também o herpes zoster oftálmico, que aí é grave, pode dar até um quadro de cegueira. Mas, especialmente, tem um quadro que é chamado neuralgia pós-herpética. O indivíduo fica bom e continua com dor naquele local, dor que passa 3, 6 meses, incomodando a pessoa. Então, eu brinco que só quer tomar a vacina de herpes zoster quem já teve a doença, quem já sofreu com herpes zoster é que tem esse interesse real, porque sabe o que já passou com o herpes zoster. E quem já teve pode tomar a vacina, doutor Eduardo? Pergunta também importante. Quem já teve herpes zoster tem a mesma chance de ter de novo do que a população em geral. Não é que ele aumente a chance, mas ele tem chance de ter outra vez. Então, quem já teve herpes zoster, dependendo da vacina, espera uns 6 meses e se revacina agora com esta vacina, que é uma vacina inativada, mais eficaz, mais segura. É nova, né, essa vacina? É nova. E ela causa realmente excelentes resultados. A diferença da vacina nova do herpes zoster para a anterior é que, especialmente para quem ela é indicada, que são as pessoas acima de 50 anos, a resposta é muito mais efetiva e esperamos com expectativa grande que seja para a vida inteira. A pessoa toma as 2 doses de herpes zoster, vai estar com uma proteção maior que 85%, a anterior era 60%, e para a vida inteira, por 70 anos, 80 anos, a pessoa está aí protegida do herpes zoster. O que se diz que essa vacina do herpes zoster tem uns efeitos grandes, ou é fake news? Ela tem eventos adversos que a gente diz locais. Então, do local, braço um pouco inchado, vermelho, mas tudo isso desaparece em 2 dias, em 48 horas, só com gelo e analgésico. Então, os eventos adversos são locais pela administração. Edema no braço, dor na aplicação, mas que com analgésico, gelo, 2 dias a pessoa está nova. E bem, a partir de que idade? O senhor falou aí para os mais velhos, mas a partir de que idade o senhor aconselharia a pessoa a tomar essa vacina? Herpes é indicado, herpes zoster, que as pessoas confundem com herpes labial, genital. Estamos falando de herpes zoster, daquelas pessoas que tiveram catapora. É indicada para todas as pessoas acima de 50 anos. Mas eu reforço que de 50 a 60 anos, o mais importante é que as pessoas acima de 60 anos estejam realmente imunizadas, porque são eles que vão ter herpes zoster mais grave do que em idades anteriores. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Eduardo Jorge. Doutor Eduardo Jorge, existe vacina para herpes comum? Não. Então, para herpes labial, herpes genital, não existe vacina. As pessoas confundem muito. Herpes zoster é vacina para quem já teve varicela, protege de uma doença chamada cobreiro, popularmente. Tem a vacina de HPV, que é papilomavírus. Então, herpes genital, labial, não há vacina ainda. O Ministério da Saúde do está preocupado com a possível volta da poliomielite, porque foi uma doença erradicada no Brasil, mas parece que já estão aparecendo alguns casos e as pessoas não tomam a vacina contra a poliomielite, né? Eu digo, João, que o Brasil era um dos países que tinha um calendário vacinal com maior cobertura do mundo. Nós, até 2016, a cobertura em média para as vacinas da primeira infância era maior que 95%. Então, era o país do carnaval, do futebol e das vacinas.
progressivamente, as vacinas estão sendo vítimas do seu próprio sucesso. E o que é isso? As doenças desapareceram e passam a falsa impressão para os pais que estão erradicadas. Então, as Américas receberam o certificado de erradicação do vírus da polio em 1994. Parece que o Rotary fez uma campanha muito importante no mundo, não foi? Muito importante. O Rotary, eu diria que foi uma das organizações que mais contribuíram no mundo para o controle da polio. O que aconteceu? As pessoas deixaram de se vacinar por achar que os eventos adversos, a dor da picada, é interessante. Esses pais que hoje têm 20 e poucos anos, 30 anos, eles foram vacinados pelos seus pais, pelos seus avós, e eles se preocupam muito com a dor da picada, com a febrezinha baixa que o menino vai ter após a vacina. Então, de vez em quando, como agora mesmo, um caso de pólio no Peru, lá junto do Acre. Então, muito fronteira com o Brasil. Isso é um vírus que dissemina muito fácil. Se a gente não tiver na região norte, Acre, Manaus, Amazonas, Roraima, Rondônia, uma grande rede de proteção, impedindo que esse vírus da poliomielite, vejam que eu comentei que em 94 a gente foi considerado um território, as Américas sem pólio. Estamos em 2023 e assistimos com tristeza o retorno da polio em um caso no Peru, fronteira com o Brasil. Os seus pacientes novinhos, doutor Eduardo, o senhor manda dar quantas vacinas? Quais são as vacinas ideais para o bebezinho? Então, eles já começam ao nascer, na maternidade. A vacina BCG, que protege de quê? Das formas graves de tuberculose. Brasil, infelizmente, é um país onde a tuberculose ela é endêmica. As pessoas têm muita tuberculose ainda no Brasil. Então, já toma, ao nascer, a vacina BCG, aquela que faz a marquinha que supura e fica com uma cicatriz para o resto da vida. E a vacina de hepatite B. Então, são as duas vacinas do recém-nascido. Aí começa uma grande caminhada, João. Aos 2 meses, pólio, difteria, tétano, hemófilos influenza, que é a vacina penta ou hexavalente, mais a polio, que dá poliomielite, mais rotavírus, que é o principal vírus das diarreias graves. Isso aos 2 meses com a vacina de pneumococo. Pneumococo é a bactéria que mais causa otite, meningite, sepsemia. E aí vai, aos 3 meses, as meningites e se segue um calendário. Resumindo, são 18 doenças que a gente faz vacina no primeiro ano de vida. E os 18? Em média, doutor, os pais aceitam dar todas essas vacinas ou tem aquele que resiste? Então, o Brasil, como eu comentei, a gente tinha poucas fake news, poucos hesitantes. Não é mais a realidade do Brasil. Isso disseminou. A gente sempre diz que as redes sociais têm um papel importante para o bem e para o mal. Então, depois do WhatsApp, Instagram, Facebook, as notícias equivocadas também disseminam e passam uma certa insegurança para os pais em relação a eventos adversos. Como eu comentei, eles não veem mais o vizinho com sarampo, o primo com pólio, alguém internado que ele conheça com meningite e passa esta impressão que as doenças estão controladas e que aquela dorzinha da picada é tão importante que eles ficam receosos, hesitantes de dar a vacina. Então é importante um espaço como esse aqui para a gente
esclarecer sobre vacina e eventos adversos. Até a água que você toma em excesso tem evento adverso. Mas eu diria, sem erro de estar exagerando, 99,9% dos eventos adversos das vacinas atuais são leves e transitórios, relacionados a dor local, febre baixa, que desaparece em 1 a 2 dias. O senhor é conselheiro do CREMEP e tem uma grande atuação no CREMEP. O CREMEP é importante nesse trabalho do incentivo à vacinação? Sem dúvida. Então, o CREMEP é uma instituição que protege a sociedade e educa os médicos para o exercício pleno da sua especialidade, baseado nos preceitos éticos e da ciência. Então, é um órgão de orientação, de educação e de proteção da sociedade. A gente faz um trabalho de orientar sobre vários aspectos da saúde da população, entre estes, o aumento, a necessidade de ter um aumento da cobertura vacinal. Um assunto polêmico, Eduardo Jorge. O senhor é a favor ao projeto Mais Médicos? O Brasil tem uma carência de médicos em regiões mais distantes. Essa é uma verdade. A gente se preocupa em ter assistência médica em todos os municípios do Brasil, daqueles mais afastados, que têm uma dificuldade de retenção de médico. Mas o que é preciso? Ter médico e médico de qualidade. Não adianta a gente colocar um médico em uma comunidade sem garantir que este médico seja capaz de oferecer uma medicina de qualidade para a atenção primária. Então, nós somos a favor que o médico, seja brasileiro ou estrangeiro, ele tenha qualidade e que o estrangeiro, obrigatoriamente, ou formado em Cuba ou nos Estados Unidos, aonde for, ao chegar do Brasil, obrigatoriamente, essa pessoa tem que fazer um exame que a gente chama do Revalida. É uma prova para o médico formado do exterior, que a gente veja se ele tem as condições mínimas para ser um médico no Brasil. Quem é que faz esse exame? Este exame, quem faz é o Ministério da Educação, com algumas universidades públicas no Brasil. O senhor falou aqui, a rede pública estadual está bem servida nessa área de vacinas? Está sim. A falta que acontece é ocasional. Hoje é uma tristeza saber que as vacinas se vencem e se joga fora. Isso é crime, né? Incineram vacinas. Como você está dizendo, é crime. E isso acontece porque ou um controle de estoque inadequado, mas especialmente a gente assiste realmente uma redução da cobertura, uma redução da busca aos postos de saúde para tomar vacina. Ô, doutor Eduardo, o senhor é estudioso dessa área. O senhor acredita que um dia vai ser criada uma vacina contra o câncer? Já estamos, João. Então, a tecnologia de RNA da vacina Pfizer para a Covid, especialmente, tem hoje vários estudos de vacinas para câncer específico. Eu destacaria, além da vacina que já temos do HPV para câncer de colo uterino, a vacina para câncer de intestino, para câncer de pulmão, são áreas que estão sendo estudadas e talvez a gente tenha em um futuro não tão longe vacinas para câncer. Não tem nada para os homens, não, do câncer de próstata, que hoje mata muita gente. Ainda não. O câncer de próstata multifatorial ainda é mais distante uma vacina para o câncer de próstata. Porque a prevenção é uma prioridade em relação ao tratamento, né, doutor? Exato. As pessoas têm medo de dizer, eu vou lá para médico, nada, vou descobrir que eu tenho câncer. Então, o raciocínio é exatamente o contrário.
eu diria que hoje a maioria dos cânceres, então câncer de intestino, câncer de pulmão, com o diagnóstico precoce, eles são tratáveis e com cura com uma sobrevida depois de 5 anos muito boa. E aí também a importância do câncer de próstata. Então, homem, mulher, precisa ir com regularidade, urologista, obstetra, para ter a sua prevenção dos cânceres mais comuns. É fundamental tomar a vacina bivalente e a vacina da gripe. É fundamental. Quem não tomar está correndo risco. Eu diria que hoje a Covid está em um período de acalmia e as pessoas estão achando que esse vírus desapareceu. Infelizmente, isso não é verdade. O vírus SARS-CoV-2, ele não desaparecerá mais da nossa convivência. Então, em um período pós-pandemia recente como este de agora, a gente precisa ter uma população ainda bem imunizada. A bivalente tem a cepa original e tem a cepa Ômicron. Então, é uma outra vacina que vai ampliar esta proteção, que vai fazer que a pandemia realmente se controle e, quem sabe, a gente não precise mais, em 2024, tomar de novo vacina de Covid. Quero agradecer ao doutor Jorge, dar os parabéns pelo belíssimo trabalho, principalmente nessa área de vacina fundamental para a saúde da população. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.